mais uma vez, esta reunião. Podemos considerar a família espírita. Temos hoje a honra de receber aqui um visitante, palestrante, já pela segunda vez, também pelo nosso presidente da Federação de Pedro, o engenheiro Marco Féria, e o palestrante é o Marcos Leite. Marcos Leite, que, como há bocado estávamos em emenda carreira, já é a terceira geração familiar ligada à doutrina de vós, eram espíritas. Ele é a terceira geração, casado também com uma senhora Cristina, que é a segunda geração. Os pais dela também espíritas, ela espírita. Tem 52 anos, tem dois filhos já adultos criados, um é oficial da Marinha, é médico, e outro é engenheiro, portanto está por isso agora. O Marcos Leite é um quadro diretor da Federação Espírita Brasileira para o Departamento da Infância e da Juventude. E está muito ligado aos temas da família e realmente é um binário nesse aspecto, nessa nesse tema que nós, através da cultura portuguesa, conseguimos trazer a nossa casa espírita. Mas, para não estar a demorar muito mais esta breve introdução, vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa, o Sr. Moura Féria, para fazer umas breves palavras, uma breve introdução e até fazer a nossa prece. Satisfação de vir a esta casa, para finalizar convosco, reencontrar aquelas amigas que passam-se tempo, vamos ficando com saudade, mas agora encontramos comigo. Hoje trazemos de facto o Marco para nos vivenciar alguma coisa sobre a família, o que ele tem para nos dizer. Mas antes de passar a palavra ao Marco, a nossa prece é uma sintonia de pensamento. Nós dirigimos o nosso pensamento para Jesus. Jesus, o nosso amigo incondicional de todos os momentos. E é para Ele que, nesta união de pensamentos, nós lhe pedimos a sua proteção, o seu auxílio, também pela sua permissão, porque em seu nome, em nome do Pai, que estejamos reunidos, possamos encontrar aqui conforto, da amizade dos nossos amigos espirituais, possamos nos transmitir de nós, em favor de todos os necessitados, para que possam reencontrar-se no caminho da vida. Assim, Jesus amigo, pedindo-te que nos ajudes, que nos induas, que nos ajudes a compreender melhor o ensinamento que nos chega, pedindo-te proteção e auxílio para o nosso convidado da noite, que ele possa receber as tuas bênçãos. Pedimos que fiques connosco, que nos acompanhes neste trabalho. Fica connosco, agora e sempre. Agora Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco nesse momento. Nosso agradecimento aos nossos irmãos aqui de Santarém. E com prazer encontro aqui novamente para falar de um tema que chama a atenção de todos nós. É muito comum, quando estamos trabalhando na clínica, na parte de terapia, recebermos algumas pessoas com os problemas existenciais. E no momento em que essas pessoas chegam com as questões que trazem para a atividade terapêutica, e ao retornarmos diante de todos os problemas que eles trazem, muitas das vezes vamos encontrar na infância o porquê que tudo aquilo aconteceu. Às vezes também chegam casais, trazendo as dificuldades da criação com seus filhos, muitas vezes até já na adolescência, às vezes até mesmo um pouco já na fase adulta, e chegam lá para pegarem orientação. E ver, mas por que isso aconteceu? Os nossos filhos estão assim, assim, assado. E no momento em que retornamos, conhecemos a história dessas famílias, vamos enxergar alguns problemas lá no início da formação daquela família, na criação também daqueles filhos. E se formos verificar, grande parte dessa situação
aconteceu no primeiro momento da criação de cada um desses filhos. Óbvio, quando espíritas também sabemos que muitas das vezes trazemos coisas de vidas passadas. Mas ainda assim, grande parte desses problemas estão nessa primeira fase da infância. Nosso assunto então vai estar trabalhando exatamente sobre isso. A criação de valores na criança, uma visão espírita. A primeira coisa que a gente vai trazer para esse foco da ideia de valores é uma frase de um companheiro de Júlio César Grande Ribeiro, psicografia, quando nos fala: evangelize, coopere com Jesus, a criança e o jovem reclamam a direção do bem. Nesse aspecto, como espírita, sabemos da necessidade dessa criança estar sendo direcionada. Às vezes, infelizmente, vemos dentro de muitos lares, até mesmo os espíritas, ao estudar a doutrina espírita, falam: opa, pera, a doutrina espírita coloca muito a ideia do livre-arbítrio. Como é que eu, enquanto espírita, defendendo a proposta do livre-arbítrio, vou colocar a obrigatoriedade do meu filho ir para o centro espírita? Vou colocar a obrigatoriedade do meu filho ser espírita. Já ouviram alguém pensando assim ou já falando desse jeito? Isso às vezes é muito comum. E nós vemos interessante uma incoerência desses pais que pensam dessa forma, porque eles não perguntam para o filho se o filho quer ir para a escola. Eles não perguntam para o filho se quando o filho está doente, se ele quer ir no médico. Eles não perguntam para o filho se quando vão sair e está chovendo, se o filho tem que colocar uma roupa de frio ou se agasalhar para não pegar a chuva. Eles simplesmente fazem porque acreditam que aquilo seja melhor. Mas na hora em que vamos trazer a proposta de uma educação de religiosidade, vem a ideia do livre-arbítrio, dando àquela criança uma possibilidade de liberdade quando ela ainda não tem responsabilidade. Nós vamos ver isso. No livro A Gênese, nós vamos encontrar Allan Kardec nos falando sobre esse momento final em que estamos passando. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam excluídos delas os espíritos endurecidos no mal, que possam acarretar perturbações. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituir os espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à esquerda. Por que nós fazemos isso nesse momento em que estamos falando sobre a família? Sabemos que a Terra passa por um momento de transição. Essa transição que todos nós estamos vivenciando não terá a oportunidade daqui a pouco da gente escolher se vai querer ficar aqui na Terra ou não. Vai ser direcionado pelas ações que hoje em dia nós empregamos. Os nossos filhos que estamos hoje a direcionar vão ter as mesmas situações. Será que vamos querer nos separar deles? E a pergunta é: como é que estamos nós a direcioná-los para o caminho, se vamos tê-los conosco, ou muitas das vezes, se é que nós vamos edificar e eles não, ou eles vão ficar e nós. Então é um momento de transição mesmo que a gente tem que estar repensando como estamos direcionando os nossos processos, como é que estamos direcionando a situação da educação da nossa família, porque quantas vezes vemos principalmente aqueles jovens em um determinado momento da vida em que os pais viram: eu não criei meu filho dessa forma, quando na verdade criou. Não era o que ele estava querendo, mas foi uma formação que muitas das vezes ele assim fez. Então o nosso assunto ele vai estar se direcionando um pouco para essa questão da disciplina
termina na família. Os limites na educação dos nossos filhos. Hoje a gente tem verificado que grande parte dos processos de educação tem faltado exatamente isso aqui. Quando os pais chegam no consultório e nós vamos analisar o processo educativo ao longo da vida que eles deram para aquelas crianças, em grande parte falta limite. E, na verdade, nós vemos que limite é um ato de amor. Quantas e quantas vezes os pais até falam: não, os meus pais foram muito duros, com os meus filhos eu não vou fazer a mesma coisa. E terminam sendo muito soltos nesse andar. E terminam tendo os resultados que não gostariam mais à frente. Quantas e quantas vezes uma criança está numa situação dessa aqui de estar desafiando a mãe, e o pai vira e fala: dá de personalidade, né? Acha até bonito aquele tipo de coisa. O que é que estamos criando nesse momento? Um monstro. Literalmente um monstro. E ele talvez nessa idade venhamos nós a achar que realmente é muito bonitinho ele está enfrentando. Mas ele só já tem personalidade, já sabe o que quer. Mas na verdade, o processo de educação não deve ser assim. Então como é que se faz? Esse é um dilema para nós pais. Literalmente um dilema. Acredito que muita gente aqui é pai e mãe, não é verdade? Quem é pai e mãe aqui? Antes de vocês serem pais e mães, vocês frequentaram o curso de formação de pais? Não, né? E isso é interessante, porque nós partimos para um momento da nossa vida sem saber o que fazer, na verdade. Quem foi pai aqui pela primeira vez, mãe pela primeira vez, naquele primeiro momento, na primeira semana daquele bebê chorando,